Vamos lá, só fazer as contas. O Cruzeiro foi prejudicado contra o Santos, o Cruzeiro foi prejudicado contra... Até babei. O Cruzeiro foi prejudicado contra o Atlético, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Inter, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Mirassol, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Palmeiras. Nós estamos falando de 12 pontos mais. Foi o jogo dos goleiros, meu caro Hugão. Veja aqui na Zona Mista Celeste. A gente criou muitas jogadas, não é à toa que o Fábio foi o melhor jogador em campo. Todas as defesas são difíceis, né? São momentos importantes dentro da partida, então gratidão a Deus por me conceder ali fazer as defesas, ajudando a equipe num momento importante, porque é sempre difícil jogar aqui no Mineirão, então sofrer o gol se torna muito mais difícil para você alcançar um resultado positivo. 1000 defesas em volta de 1000 microfones, você viu? O cara é atração mesmo, hein? Ó. Olha, é danado esse homem. Nessa hora aí todo mundo até gritou gol e tal, mas depois a gente acabou vendo realmente que a bola não tinha entrado. E a maldade dele de tentar evitar que a bola ficasse em cima da linha. É um absurdo de goleiro. Evidentemente que eu não estou menosprezando o Cássio por causa disso. Acho o Cássio também um baita no goleiro e respeito quem está defendendo o manto celeste. Mas não há o que se discutir, sem dúvida nenhuma, sobre a qualidade do Fábio, que ontem fez com que o Fluminense não tomasse um vareio do Cruzeiro. Também teve jogadas importantes também do time do Fluminense, mas há de se levar em destaque, sem dúvida nenhuma, que o Cruzeiro foi mais ofensivo, o Cruzeiro buscou mais o gol e fez o Fábio trabalhar mais. Consequência disso, senti na pele o que era que os nossos adversários sentiam quando o Fábio jogava do lado de cá, Leopoldo Siqueira. Todo o respeito do Fábio, sem dúvida nenhuma, mas evidentemente que isso não tira todo o mérito, todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Cássio, que hoje defende o nosso manto. O Fábio com 45 e a Isabel Guimarães com 90, exercendo o auge da profissão. Não aproveita a ausência dela. Vale nada. Já os melhores momentos é a repercussão desse empate celeste. Essa queridíssima bancada democrática, o multicampeão Ronaldo Luiz, Fael Lima e Hugão. Curtiu ontem Mineirão? Um rolê. O rolê foi bom. Sempre é bom estar com os amigos cruzeirenses, né? Sempre encontrar com os amigos. O jogo foi bom também. Acho até que é uma prévia, assim, se eu puder dar um palpite do que pode ser a final da Copa do Brasil de 2025. Reportagem do Vitor Moreira na lente do Reinaldo Pereira, Joga. Cássio de um lado, aplaudido pela torcida, pela temporada que faz. Fábio do outro, um ídolo do clube, parou para tirar foto com essa torcedora, deu tchau para quem estava na arquibancada, encontrou amigos, também foi aplaudido. Mas o torcedor não queria muito o sucesso dele no jogo. Já passou, é um ídolo, entendeu? Tá marcado na história do clube. Mas acho que já passou a fase dele. A Bareta tá do lado de lá, o Cássio tá do lado de cá e vida que segue. A gente tem que agradecer pela história que ele passou, por tudo que ele passou com a camisa do Cruzeiro, só que o ciclo se encerra, né, gente? É um ídolo, vai ficar pra história, mas hoje é o Cássio, a gente tem que defender o Cássio, gritar o Cássio, agradecer por tudo que o Fábio fez, mas o nome do Cássio hoje tem que ser prevalecido e é assim que o Cruzeiro tem que ser. Como esperado, os dois atraíram holofotes. Mostraram de fato a importância deles para os clubes. Aliás, o Fábio que tantas alegrias deu aos cruzeirenses, dessa vez fez raiva. Cara, nunca achei que fosse ter tanta raiva do Fábio igual eu tive hoje, viu? Fez uma raiva porque ele pega muito, mas é do jogo. Eu gosto muito do Fábio. Tem que deixar passar pelo menos um. Meia, aquela bola bateu na trave ali, aquela era a bola. Você encolhe um pouquinho o braço, ela passava, né? Ele tá falando desse lance aí, na cabeçada do Kaique, que pegou na trave. O goleiro do Fluminense defendeu em cima da linha. E não foi só isso. Fábio também defendeu nesse lance cara a cara com o Matheus Pereira. Quase ele entregou o ouro nesse chute do Fabrício Bruno, mas conseguiu jogar para escanteio. É sempre bom, né? A gente vê os nossos companheiros de posição, amigos, né? Que a gente tem ao longo do futebol, né? A gente sempre está se encontrando, né? Nos jogos, né? Não tem tanta oportunidade de estar fora dos jogos, mas quando a gente tem oportunidade a gente está sempre conversando. O Cássio vem fazendo um grande campeonato, vem buscando cada vez mais ajudar o Cruzeiro e isso é super importante. Inexplicável ele, o Cássio também. São jogadores aí que já vêm há anos num alto nível que surpreende todo mundo. O Cássio não foi muito exigido.
Mas quando o Fluminense resolveu atacar, o goleirão do Cruzeiro fechou o gol. Lúcio Acosta chutou e o Cássio jogou para escanteio. Quando a bola passou por ele, o travessão ajudou. Um jogo. Os goleiros foram as atrações, nada mais justo do que o 0 a 0. Mesmo com o empate e diante de mais de 53 mil torcedores, o Cruzeiro conseguiu o objetivo, tanto falado por jogadores, comissão técnica e diretoria, a vaga na Libertadores do ano que vem. Graças a Deus, o nosso objetivo maior foi alcançado, né? Mas é o Cruzeiro continuar lutando, o Brasileirão continuar aí acima da tabela. Cara, eu achei que é importante essa classificação para, pelo menos a princípio, pela pré-Libertadores. E se Deus quiser, nós vamos conseguir essa vaga direto, né? Na fase de grupos, né? Desde o início a gente deixou muito claro que o nosso objetivo principal era a Libertadores. E vamos continuar lutando. Agora que a gente conseguiu o nosso objetivo, não vai ser um motivo da gente deixar o campeonato para trás. A gente vai continuar lutando, a gente tem outro objetivo agora, que é lutar até o final do jogo, até o final do ano, partida por partida. E vamos ver no final do ano o que vai acontecer. Tem 2 campeonatos brasileiros que foram muito estranhos. Os amigos aqui vão lembrar. O de 2009 e talvez o Campeonato Brasileiro de 2020. Ambos conquistados pelo Flamengo. E se todo mundo for lembrar, ficava aquela coisa assim, de você ir correndo atrás, quando você menos esperava, o Flamengo passou na frente e conquistou. Acho que em 2020 talvez o Flamengo tenha assumido a liderança um pouco antes. Galo e Flamengo e Inter estavam brigando. Foi, né? Estavam brigando. Mas em 2009, quando você assustou, pronto, acabou caindo no colo. Então acho que esse é muito o papel também. O objetivo está alcançado. Buscamos a Taça Libertadores da América. Ainda temos uma grande competição, que é a Copa do Brasil. Estamos na semifinal. O meu palpite como cruzeirense, evidentemente respeitando a equipe do Corinthians, é Cruzeiro e Fluminense possivelmente serão os finalistas da Copa do Brasil de 2025. É o meu palpite. Eu não estou cantando vitória antes da hora. É um palpite que eu estou colocando aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem que levar em consideração que, se meu amigo tiver uma chance, vamos tentar morder esse brasileiro também, principalmente pelo que o Mirassol fez ontem. E apenas um adendo sobre o Fábio. Gente, a gente elogiar o Fábio não quer dizer que nós estamos menosprezando o Cássio. A gente tem um respeito pelo Cássio, é quem defende as nossas traves, é o nosso guarda-metas ali, mas há de se levar em consideração, sem dúvida nenhuma, toda a história que o Fábio tem com a camisa do Cruzeiro, o maior goleiro da história do Cruzeiro. Mas dói ver ele com outra camisa? Dói. Machuca. Eu tava pensando, vendo o Fábio com a camisa do Fluminense, assim, que eu nunca vi o Hulk com a camisa do futebol brasileiro, porque no Vitória ele fez um joguinho só. E talvez ele saia do Galo e não vista outra camisa no Brasil. Aí eu fico pensando, qual que é a sensação ali? Isso não é nenhuma condição de provocação. Não, é só sei, mesmo você exatamente. entender mesmo o meu sentimento. Olhar assim, ó, e o Vitor Eudes também, que está aí também, que tem história também na camisa do O Cruzeiro. Fábio é nosso recordista de troféu Tele Santana, né? Ainda recordista, né? foi o que mais ganhou. E é um profissional da mais alta qualidade e competência. E conversei com a Sandra depois do jogo também. Ela falou da saudade que tem de Belo Horizonte, do carinho que ainda tem e a torcida que tem pelo Cruzeiro. Do jeito também. que ele está longevo, pode até acabar o contrato lá com o Fluminense. Enfim, né, Ronaldo? Você jogou até quantos anos? Eu joguei até 10 anos menos que ele, né? Porque eu joguei até os 35. O Joelinho gritou. O Joelho gritou bastante. Gritou bastante. Mas jogou bastante. Tem um contrato eu acho que o Cássio tinha lugar na seleção brasileira. O Cássio não. O Fábio sempre teve. Fábio. A gente não entende a CBF, mas enfim. Eu tô falando com 45 outro anos. assunto para outro programa. Impressionante. Tem um contrato com um outro goleiro aí também, né? Já com o Cruzeiro aí. Matheus Cunha. O Matheus, isso, né? Do Então Flamengo, a gente tem uma possibilidade de renovação dentro do gol também. Mas queria ver um garoto da base ali, meu povo. Olhando assim, fica impossível saber quem é o entrevistado. Mas é possível imaginar. Atenções voltadas para mais um reencontro de Fábio e Cruzeiro no Mineirão. Foi difícil entrevistá-lo, viu? É sempre bom o reconhecimento e quando a gente vem em BH é sempre bom, né? Tem muitos amigos, né? Meus filhos nasceram aqui, então gratidão. Fábio foi o nome do jogo. Neste cabeceio de Kaique, os cruzeirenses chegaram a comemorar. Quando eu vi a bola batendo na trave, eu acho que eu olhei pro Fábio, o Fábio já tinha desistido da jogada, então eu pensei que tinha sido gol, mas tenho certeza que na hora certa vai sair. Fábio continuou com um show particular. O goleiro parou Matheus Pereira e novamente Kaique. O Fluminense também assustou. Hércules acertou o travessão. No final do primeiro tempo, a jogada polêmica do jogo. Os tricolores pediram a expulsão de Matheus Pereira neste lance com Bernal. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi ao VAR e não expulsou o cruzeirense, que já tinha cartão amarelo. Minimamente
su número 10, Matheus Pereira, tendría que haber recibido cartão amarelo. No segundo tempo, o Fábio quase foi traído nesse chute de Fabrício Bruno. Depois disso, faltou pontaria para os jogadores do Cruzeiro e do Fluminense. E o placar não saiu do zero no Mineirão. O empate atrapalha o Cruzeiro na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, se depender do discurso na Toca da Raposa, o objetivo na temporada foi alcançado. Quer voltar à Libertadores depois de 7 anos. Nós vamos fazer do campeonato, sempre o próximo jogo é o mais importante e é aquele que nós temos que procurar os pontos para consolidar a nossa posição, porque também estamos aqui já 7 meses, 8 meses no campeonato, andamos sempre nos primeiros lugares, não queremos agora deixar cair na parte final, acho que é uma questão justa para todo o grupo. Com valor aqui, 5 derrotas no campeonato, empate foram quantos, Valuzeiro? 3. 3 empates, então eu confundi. Então 3 empates no Mineirão, por exemplo, um deles foi esse aí, né? Esse aí, amargo, principalmente pela derrapada do Palmeiras, né? Agora, eu falei mais cedo lá no Band News na área, se você ainda não ouviu o Band News na área, você está perdendo, porque o programa é muito bom, modestamente falando. Isso, garoto, Fabrício Valgas, o mago dos botões eletrônicos lá do áudio. É o seguinte, de 11 ao meio-dia, na Band News 89.5, também aqui no YouTube, rola o nosso Band News da área. E eu falei lá em cima o seguinte, uma derrapadinha do Palmeiras, e o Palmeiras vai para o jogo contra o Santos na Vila agora sem 8 titulares. Então, sei lá, né, o que vai acontecer. E o Santos, mesmo com essa baba do boi cansado que tá, é sempre difícil jogar lá. Então já começo com você, Valo. Você também acha que foi um empate com gostinho de boldo? Você já tomou boldo? Lá em casa tem pé de boldo. Eu adoro boldo, por incrível que parível. As pessoas acham que eu adoro tomar boldo. É uma pessoa que gosta de geladinho? Boldo. Uma pessoa que gosta de boldo, pra mim, diz mais a respeito da pessoa do que do boldo. Mas boa tarde pra você, pra todos aqui no estúdio, pra quem nos assiste. Eu discordo, viu, HG? É um empate. Você discorda do boldo? Não, do amargo, que você falou. Cara, mas é claro que é um empate amargo. Não, eu não acho claro. Eu vejo assim, cara, o Cruzeiro produziu pra vencer. Você tá muito blasé. Eu ia falar uma coisa aqui, mas é melhor não. Referente àquele vídeo lá, mas é melhor não. Cara, o Cruzeiro ontem produziu, principalmente no primeiro tempo, 5 oportunidades. O Fluminense, temos que destacar, o Fluminense começou melhor. Foi um jogo razoavelmente bom na primeira etapa, mesmo com o árbitro não... Os árbitros de futebol não gostam de futebol, né? No Brasil, isso aí tá bem claro. O Fluminense, nos 15 primeiros minutos, já criou 3 oportunidades, com o Lúcio Acosta chutando de fora da área, obrigando o Cássio a fazer uma importante defesa. Depois 2 cabeçadas, uma do Canóbio e uma do Freitas. A partir dos 18, quando o Cruzeiro consegue chegar com o Caio Jorge ali pelo lado direito, parece um chute, uma espécie de cruzamento, e o Arroio finaliza. O Fábio fica torcendo para que ela saia pelo lado esquerdo, e ela sai. Daí, então, o Cruzeiro cria mais 4 oportunidades, né? Uma chegada é essa aí, a cabeçada na trave do Kaique, o cruzamento do William. Depois o Kaique chuta de fora da área, outra boa defesa do Fábio. Tem também uma chegada do Arroio pelo lado esquerdo, cruzando, e o Caio Jorge acaba furando. E no segundo tempo, o Cruzeiro cria 2 oportunidades, 3 na verdade. 2 com o Caio Jorge, uma cabeçada e um chute fora da área, e uma bola que o Fabrício Bruno ia falhando, e o Fluminense faz muito pouca coisa. Ontem achei que faltou o Cruzeiro conseguir explorar mais o Arroio pelo lado do Samuel Xavier. Quando explorou, isso quase gerou gol na primeira etapa. O meio-campo do Cruzeiro teve muitas dificuldades. Foi uma partida ruim do Eduardo, que substituiu o Lucas Silva. O Lucas Silva não vive um bom momento, mas neste não bom momento que ele vive, na minha opinião, ele fez falta, porque ele faz a bola obrigatoriamente passar pelo meio-campo. E ontem quem estava tirando o Cruzeiro na parte do meio campo para o ataque era o Lucas Romero e também o Matheus Pereira, porque o Christian, quando ele recebe o cartão amarelo, ele fica um pouco fora do jogo, HG. O Jardim tentou de tudo no segundo tempo, aos 22 minutos ele coloca o Gabigol,
E quando ele coloca o Gabigol e saca o Arroio, o Cruzeiro perde aquela possibilidade de um jogador forte no 1 contra 1. Mas ele deixa ali o Matheus Pereira jogando próximo do Caio Jorge e do Gabigol. No final das contas, ele faz entrar o Sinisterra, abre 3 atacantes, Sinisterra, Caio Jorge e Gabigol, com o Matheus Pereira chegando com o Wallace e o Romero, mas o Cruzeiro acaba não conseguindo. Repito, as oportunidades mesmo do Cruzeiro foram na primeira etapa. O Cruzeiro produziu o suficiente para fazer um gol e no segundo tempo, o Jardim até falou a respeito disso, né? O Cruzeiro teve mais controle, mas não teve possibilidades claras para fazer o gol que pudesse levar aos 3 pontos. O Cruzeiro diminui 1 ponto para os líderes e para o seu objetivo de classificar-se de forma direta a Libertadores. Ontem o Jardim deixou claro, né? O Cruzeiro está com um pré-objetivo. O objetivo para ser alcançado já pode acontecer na próxima rodada, com o Cruzeiro vencendo em Caxias e Fluminense e Botafogo não vencendo seus adversários. Que campeonato fantástico do Cruzeiro, né? Eu acho que é bom a gente sempre exaltar isso. Que campeonato fantástico do Cruzeiro. A gente está vindo aqui depois de um 0-0 contra o Fluminense, que é algo natural. Eu não vejo como, que empate amargo. Não, é um empate do futebol. É um empate do futebol. Não, é um questionamento. A questão... Se é o Atlético, vocês criticam, né? O Thiago deu a alfinetada porque o nosso chefe colocou no TP, empate amargo? A pergunta. E eu estou respondendo para o chefe. Eu não vejo como um empate amargo. Eu vejo como um empate do futebol, um empate natural. Que o Valu colocou muito bem, as chances foram criadas, o Fluminense teve as oportunidades dele, o Fábio, para mim, foi muito bem. O Fábio é um dos maiores que eu vi atuando no futebol. Menor que o Dida, mas é bom. No futebol brasileiro. O Cruzeiro tem 64 pontos. 64 pontos em 33 jogos. 18 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas. Então o torcedor do Cruzeiro deve entender, é claro, existe ainda a possibilidade de título? Existe. A briga ainda continua. E eu acredito que o Cruzeiro vai levá-la até o fim, até onde der, até onde tiver chances para conseguir o título, o Cruzeiro vai. Hoje você me fez a pergunta lá na rádio, se o Cruzeiro, a partir de agora, deve tentar dar uma segurada não, uma controlada pensando na Copa do Brasil. Não, o Cruzeiro ainda luta pelo título, sim. É mais difícil? É mais difícil. Faltam 5 partidas para o Cruzeiro, isso se torna obrigatório o fato de vencer as 5 e ainda torcer por perda de pontos dos rivais. E os rivais vão perder pontos. A gente viu ontem já o Palmeiras perdendo pontos para a equipe do Mirassol e a gente tem que pensar o seguinte, pelo menos em 2 partidas, cada uma, tanto o Flamengo quanto a equipe do Palmeiras, eles vão jogar ou com times reservas ou com time alternativo. Então isso abre a possibilidade, sim, do Flamengo perder ponto e também da equipe do Palmeiras perder ponto. Então o campeonato, para mim, ainda está aberto, mas o torcedor cruzeirense tem que ter orgulho todos os dias desse campeonato brasileiro que o Cruzeiro faz. Você ainda acredita na possibilidade de título? Então, acredito. É que eu tô falando acredito final por causa disso que eu expliquei. O Palmeiras, Thiago, olha só, o Palmeiras no próximo jogo, o Palmeiras joga sem 8 jogadores dos principais, 8 atletas. Então é um time reserva. Não vou nem falar que é alternativo. E ainda depois, quando esses caras voltarem no jogo da semana pré-Libertadores, eles vão jogar com um time alternativo. Então por que eu não vou acreditar que o potencial que o Cruzeiro já demonstrou, principalmente, Thiago, jogando fora de casa, de conquistar grandes pontos fora de casa, esse time não pode buscar? Só um ponto. A minha questão em relação a acreditar ou confiar ou não nesse time do Cruzeiro para a sequência da temporada é muito mais em função da distância do que pelo que o Cruzeiro apresentou. Eu acho que o Cruzeiro foi muito prejudicado, por exemplo, em 2025 pela arbitragem. Para mim, isso foi determinante, em alguns momentos, para que o Cruzeiro hoje não estivesse na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, quando eu falo, por exemplo, igual eu falei na rádio hoje, falei no meu Instagram, que eu joguei a toalha, é por causa disso. Hoje, o Cruzeiro Você é muito volúvel. Zero volúvel, cara. Eu tô de março, irmão. Total. Nós estamos em novembro. Você é das pessoas mais voláteis e volúveis que eu conheço na vida. Nós estamos em novembro. Em março, ninguém acreditava. E eu falei que eu achava que poderia ser pela qualidade do elenco, pelo trabalho, pelo treinador. Ninguém, absolutamente ninguém acreditava. Ninguém. Fizeram chacota de mim aqui no programa. Quem fez?
inclusive o senhor. Agora, deixa eu falar um negócio. Prova! Agora, chegando na reta final, é simplesmente enxergar o que está acontecendo. O Cruzeiro tem 4 pontos de diferença. Beleza, 4 pontos. O Cruzeiro está 4 pontos atrás dos 2 primeiros colocados, com um jogo a mais do que eles. Então, cara, eu acho que nesse momento ficou difícil. Eu lamento. E eu acredito que, e sinceramente, eu não responsabilizo o Cruzeiro. Vamos lá, só fazer as contas. O Cruzeiro foi prejudicado contra o Santos, o Cruzeiro foi prejudicado contra... Até babei. O Cruzeiro foi prejudicado contra o Atlético, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Inter, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Mirassol, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Palmeiras. Nós estamos falando de 12 pontos mais. Passa a camisa aqui, que tem uma baba escorrendo. Desculpa. Pera aí, daqui a pouco você fala. Daqui a pouco também... Cara, tem 9 meses que eu tô falando... O Valor é o cara que tem a melhor memória dentro desse estúdio. 9 meses que eu tô falando o quê? Que eu achava que o Cruzeiro o quê? Ia ser campeão, você fala. E que brigaria pelo título. E aí hoje você disse cara, o quê? Eu disse que hoje eu joguei toalha. Eu não joguei. Tá, mas não tem problema. O meu ponto, cara, ainda deixei claro que o meu ponto não é em função do que o Cruzeiro joga ou não, ou dos outros adversários poderem ou não tropeçar. O Cruzeiro foi muito prejudicado para mim nesse campeonato, mais do que os seus 2 adversários na luta direta pelo título. E hoje, com uma distância de 4 pontos, faltando 5 rodadas, os times adversários com um jogo a menos, eu me dou o direito de achar que nesse momento o Cruzeiro vai conseguir a 3ª colocação ou o vice-campeonato e se classificar direto para a Libertadores. Mas não se esqueçam, ainda tem a Copa do Brasil, tá? Ô Thiago, mas você, cara, você tem... inclusive é muito legal da sua parte essa humildade, você pedir desculpa. Apesar de... Pedir desculpa do quê, cara? Pedir desculpa do quê? Mudar a opinião. Não, eu pedi desculpa, mudar a opinião do quê, Hulk semana passada, foi legal. Hoje você vai ter que pedir desculpa de Hulk na hora do Cruzeiro, nada a ver, você tá confuso. Falando, é legal você já isso. começou a segunda-feira confuso. Mudar de opinião, eu pedi desculpa por quê? Mudar de opinião por quê? Não há mal nenhum mudar de opinião, olha o que aconteceu durante toda a temporada. Não há mal nenhum. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Isso é humildade, pô. E o futebol... Isso é baixo, baixo da sua parte. Desonestidade da sua parte. Não, você não tá me defendendo. Você tá tripudiando. Não, porque quando o cara tripudia assim, não é legal. É Marcião, pô. É Marcião. Cara, eu tô falando só que você pode mudar de opinião. Tem que dar um jeito do seu filho aqui. Você falou. Parece que tá debaixo da cachoeira. Como Thiago, antes de começar o campeonato, você falou que o Cruzeiro ia ser campeão. Você deu um chute, Era uma aposta. Então, cara, não há problema em você mudar de opinião. Passei longe. Inclusive, nós estamos fazendo eu passei longe. Que já porque tem se for pensar o que cada um opinou aqui, vocês erraram. De como mudar a opinião com o Thiago Fernandes. São 12 episódios cada temporada. Pode ficar tranquilo. Mas isso não há problema mudar de opinião. Aqui, você falou que o Independente vai ser campeão da Sul-Americana. Agora quem vai ser campeão da Sul-Americana? O Galo. Você falou que o Hulk tinha que aposentar e sair do Atlético. Agora você já mudou de ideia. Você é um mentiroso compulsivo. Não podia continuar no ano que vem no Atlético. Mentiroso compulsivo. Hoje você pediu desculpa. Você é mentiroso compulsivo. Quer outra? Mentiroso compulsivo. Tem mais. Você é mentiroso. Não, cara, tá você é mentiroso. Você virou e falou, inclusive hoje, ontem no seu vídeo, que mais 5 rodadas o Atlético pode ser campeão brasileiro. Tá escrito, tá lá no Instagram, cara. Eu achava que o Breno... Eu te sigo no Instagram, eu achava que o Breno era só mentiroso. O torcedor o que o Breno é. Entra lá no Instagram da moral. É desonesto intelectual. Desonesto intelectual. 5 rodadas porque o Breno... E outra coisa, desonesto intelectualmente e não sabe o mínimo de língua portuguesa. Não tem noção do que significa uma hipérbole. Não sabe o que significa uma hipérbole. Não sabe o que significa uma hipérbole. Isso é falta de inteligência, capacidade. O Breno não tem inteligência suficiente para entender o que é hipérbole. Ele não sabe o que é uma hipérbole. A culpa não é minha. Não sou eu que vou ensinar. Não sou eu que vou ensinar. As aulas de português de 50 anos atrás deveriam ter ensinado. Não há problema. Já está lançada aí a série de DVDs. São 4 temporadas. Pelo amor de Deus. Como aprender eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar suas opiniões. Eu vou te cobrar todas as suas opiniões. É que pra mim elas são irrelevantes, eu não fico aqui cobrando. Para nós do Cruzeiro, por favor. Eu só acho o seguinte, gente, tá tudo bem, o Elton falou muito bem sobre o Palmeiras. Flamengo tem 3 jogos em casa e 3 jogos fora de casa. Pra mim, o Flamengo, ele é favorito. Com os jogos que tem, ainda tendo que pegar em casa, ele vai pegar Bragantino, vai pegar o Sport fora, mas o Sport, pô, tudo bem, tem o Clássico Fluminense em casa, tem o Atlético fora de casa, mas a gente também nem sabe qual é como o Atlético vai voltar dessa Sul-Americana. Eu acho que a questão do Cruzeiro tem um jogo a menos, 4 pontos, um jogo a mais, né? 4 pontos que o Flamengo tem aí, né? Cara, e o elenco que o Flamengo tem, se o Flamengo pegar e colocar o time reserva para jogar, ele faz esse dever de casa. Então, assim, agora, pra mim, quem tá pensando em título é gosto amargo o Cruzeiro empatar com o Fluminense. Eu entendo que é um adversário difícil, mas se o Cruzeiro realmente queria pensar no título, tem que fazer o dever de casa. Isso aí é uma coisa beabá do campeonato. Fazer o dever de casa, ganhar em casa, empatar fora. Essa é a lógica do campeonato. O
Cruzeiro tinha ganhado do Fluminense lá, né? Mas ele tem uns outros times que estão fora da curva. Então eu acho que é um gosto amargo por essa questão, pensando no título, né? No título. Agora, no jogo em questão, do time do Fluminense. O Fábio, cara, o que é isso? 45 anos. O que ele fez... Porque você está dizendo que 45 é incapaz? Não, 45 anos, cara. Tem gente que já tá aí com 25, o Thiago tá aposentando. O nosso amigo do Flamengo lá, como é que ele chama? O do Flamengo. Cara, faz um comentário sem citar meu nome. Faz um comentário sem citar meu nome. Cara, impressionante. Então, sabe por que eu não te cito quando eu faço meus comentários? Porque você é irrelevante pra mim. A sua opinião é irrelevante. Você é uma seus comentários não tem como a gente não citar. Na vida de todo mundo. Então você é irrelevante. Por isso que eu não te cito. Mas você quer me citar o tempo inteiro. Você quer me citar o tempo inteiro. Porque você me preocupa mais comigo que com você mesmo. Você é irrelevante. Por isso que eu não te cito. Meu irmão tá debaixo da cachoeira. Não, peraí. Pô, cara, Joelma. É Silvana. É Silvana. Márcio e Silvana. O Marcão e Joelma. É Marcião e Sil. Tem que dar um jeito nesse menino aqui, ninguém tá insuportável, viu? Tá insuportável. Adriana, esposa. Adriana. É Ana. Não, É não, Adriana. peraí, deixa eu falar um negócio. Você não tem problema você errar o nome da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, que é a Natália, que você vai chamar de Matilde. Até da filha pode. Mas a da minha esposa não dá, né, cara? Tem uma... Cansei. O que você quer falar, meu filho? Não, eu queria só falar os jogos que eu acho que o Flamengo pode ter Para o que eu dificuldade. estiver fazendo pra te ouvir. Não, é só pra explicar, porque às vezes eu falei e a pessoa pode estar em casa e falar assim, não, onde que o Elton tá achando 3 derrotas do Flamengo? Eu encontro elas. O clássico contra o Fluminense é clássico, Pode não precisa acontecer. explicar. Sim. Não precisa, é autoexplicativo, né? Depois ele vai pegar o Red Bull Bragantino jogando lá no Maracanã. Mas aí no dia 25/11, 4 dias antes, e no dia um dia antes da viagem para Final da Libertadores, ele enfrenta o Atlético na Arena MRV. Time o reserva, Atlético, possivelmente. Não, aqui é time totalmente reserva. Pode vir essa derrota. E a outra derrota seria para o Mirassol jogando lá em Mirassol. Nesse É jogo contra o absurdo? Atlético, Não é. Eu falei algum absurdo? Não falou. Só pra te perguntar mesmo. Esse jogo contra o Atlético, você não acha que o Atlético vai estar numa ressaquinha? Mas o time todo reserva do Flamengo. Thiago, o time do reserva do Flamengo. O Atlético entrará com o time reserva. Então você está colocando dificuldade pro Atlético, mas nenhuma pro Flamengo. Ô, Thiago. Cara, o Atlético vai estar de ressaca, literalmente. Ô, Thiago, Os caras provavelmente vão parar de beber no dia 24. Então, você acredita mesmo que o Atlético vai querer emplacar a 4ª derrota seguida pro Flamengo na Arena MRV? Você acha que o Atlético não vai querer complicar a história do Flamengo jogando na Arena MRV? Não, falando de verdade, pensa comigo. Eu acho que isso aí vai interferir muito mais na cabeça do torcedor do Atlético, ou na nossa cabeça como imprensa, do que dos próprios atletas. Eu não Para vejo. pra pensar o Atlético. Campeão da Sul-Americana, já garantido no sábado, vai chegar aqui no domingo. Tô com você. Brasileiro. Vai ser o jogo de apresentar a taça, o Atlético vai querer vencer, concordo. Mas só um detalhe que eu acho que a gente tem que colocar nesse seu estudo aí. O Cruzeiro tem que ganhar todas. Né? Isso. Ué, mas eu falei que eu acredito muito nas vitórias do Cruzeiro. E aí vamos colocar as dificuldades do Cruzeiro também. Poxa, o último jogo do Cruzeiro é contra o Santos. Pode ser o jogo do rebaixamento. Será que esse não vai ser Mas ele pode estar rebaixado. Vitória do Cruzeiro. Ele pode estar rebaixado. Fora. Corinthians. Ganha também. Corinthians em casa. Em casa. Botafogo. Em casa. Também. É nóis. Também. Mas, gente, acabou de empatar com o Fluminense. Mas e daí, cara? O Botafogo mas tá o Cruzeiro acima do jogou Fluminense. melhor. E daí? Não pode. E daí, irmão? Não, então tudo bem. Então ganhou tudo. Tinha que ter ganhado o Fluminense, então é gosto amargo. Então é gosto amargo. Você falou que não é gosto amargo. Se você tá falando que vai ganhar todos os jogos, então é jogo amargo mesmo de empatar com o Fluminense, concordo? Então não houve uma coerência aqui. Porque se ele falou que vai ganhar todos os jogos e fala que jogar com o Fluminense não é gosto amargo, empate, isso tá errado, então você não tá certo. Então não tô entendendo o seu cálculo. Projeção. Mas na sua projeção, você empata com o Fluminense. E aí o Botafogo tá lá em cima, você não vai falar que é empate? Na minha projeção, o Cruzeiro ganhava do Fluminense, não ganhou. E aí não é então um agora gosto tem que amargo, buscar fora. Mas é do futebol, cara. É do jogo. Então do futebol também. jogo. Falar que o Cruzeiro vai ganhar todos os jogos, você me desculpa. Não, mas é a projeção do cara, irmão. Você quer Projeção, velho. Eu vou tacar o sapato Então na minha nele. projeção, eu acho que o Flamengo não vai Posso perder tacar o esses sapato jogos. nele? É o Estivão. Projeção. É principalmente pro seu estilo. Mas aqui, de todo mundo, sabe quem tá certo aqui? De todo mundo? Você tá O Valu tá aquela certo e biqueira? o Leonardo Você é Jardim louco. estão certos. O objetivo, sabe o que é primeiro? Me dá aí o título, Estival, não. só É a mostrar pro- Libertadores. Mostra ele. Ponto de contato. Faz um loop maior pra ele. Não, dá um loop, dá um loop. Dá um loop, aqui maior. pra trás. Cheguei. Já chegou na área. Ele... Parte volta, manda isso! Que velocidade real, velho? Vamos ver. O que você quer ver? Quer velocidade normal, alguma coisa assim? É normal. Dá um loop mais pra trás, aberto. Número 5.
Vou te botar na 2 mais perto. Você quer ver um outro ângulo, alguma coisa? Tá na 2. E 50%. Eu acho que o braço dele, Henry, bate no rosto do jogador, porque ele é calçado, tá vendo? E é o ponto de equilíbrio dele. Eu ia te narrar isso quando... Pronto, pra mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok? Vamos lá. Polêmica agora, mas, se você trabalha na imprensa e o que você diz não desagrada em nenhum momento, você está errado. Desagradar torcedor, desagradar dirigente, desagradar dono de clube, se o que você fala não desagrada, só elogio, então você está errado. Porque eu falei ontem no meu Instagram, você me segue lá? Eu sigo. O Valu parou de seguir, é absurdo. Então é o seguinte, eu falei lá o seguinte, o árbitro, como é o mesmo nome dessa marmota aí mesmo, cara? Esqueci o nome dele. Eu fiz questão Pereira de esquecer, de Lima. Rodrigo José Pereira de Lima. Rodrigo José Pereira de Lima. Isso aí para ficar ruim, ele tem que melhorar, mas muito. Fazer um intensivo, melhorar para ficar ruim. Porque ele é muito ruim. Então, vamos lá. Primeira coisa, onde ele erra, quando ele distribui 200 cartões no início do jogo ali, ele perdeu o controle absoluto. Vai ter alguém dizendo, se ele não dá cartão, ele perde o controle do jogo. Não. Ele não se impõe por ele próprio, então ele se escora. Uns se escoram no VAR, outros nos cartões. Ele se escorou nos cartões, depois no segundo tempo, ele não teve como agir com medo de comprometer e virar notícia no dia seguinte, mas virou de qualquer jeito. Porque esse lance aí, o Bernal já estava amarelado, o Bernal faz a falta por cima e por baixo. Abraça por cima, calça por baixo. Então seria falta, segundo amarelo, Bernal na rua. Ele optou por deixar o lance seguir. O Matheus Pereira quis jogar. Eu não considero o movimento natural do Matheus Pereira. Então, a partir do momento que ele vai no VAR e volta, se ele expulsasse o Matheus Pereira, não, eu acho que ninguém ia falar, tá errado, o mundo inteiro contra ele e tal, aceitável. Ah, mas por causa do melado que desceu, também. Porque quando o Matheus Pereira levanta o braço, não é um movimento natural. E tô com o Valu. Quando você vai, você é calçado, você tenta escorar com a mão por baixo e não por cima. Então, é a minha opinião. Sei que vou desagradar a muitos, mas para mim ele erra duas vezes. Ao não dar a falta primeiro e aplicar o cartão segundo amarelo no Bernal, depois ele deixa seguir. Quando ele vai ao VAR, ele pediu para ir ao VAR, ele foi lá. Eu acho que ele briga com a imagem, que ele volta e considera que é um lance absolutamente acidental, só que acidentalmente também você faz falta e recebe cartão. Visto que durante a semana, acidentalmente para alguns, o Alonso derrapou, pisou no pé do cara e eu disse aqui que era para expulsão e também tomei porrada. Mas é completamente diferente. É diferente. É óbvio que é, né? Um aqui, bateu por cima, outro pisou por baixo. Sobre física, eu acho que sua colocação foi errada. Não tem problema não, irmão. Você agora é professor de física, meu irmão. Advogado, jornalista, sexólogo e agora professor de física. Vamos lá. Se eu bato no seu pé aqui, você vai cair para cá, essa mão vai pro chão. Essa aqui, naturalmente, se levanta. Você levanta. Desculpe, irmão. Deixa eu mostrar assim, eu lutei judô, presta atenção. Eu lutei judô há algum tempo. E a primeira coisa que você aprende no judô é cair e bater o braço. Então vamos lá. Ninguém cai assim, aqui. Não, ui. Aqui. Ai, com as duas? Professor, com as duas? Com as duas? Você bate só com uma mão. Duas? Médico, você bate só com uma mão. Médico. No judô você bate só com uma mão. Não. Eu lutei judô. Não. Eu lutei judô. Você lutou, você não chegou na faixa pra cima da branca. Na faixa cinza, você foi na faixa cinza. Porque se você pulava com os dois bracinhos no chão, ipom toda hora pra você. Ipom toda hora eu te dava um ipom. Irmão, toda hora eu te dava um ipom. Não tenta brigar com a imagem também, não, que você vai errar. Velho, o movimento do Matheus vai por causa do impacto. O Elton vai a perna direita. Olha onde foi o braço dele, a altura que foi. Óbvio, você tá caindo, você se equilibra. Fala bobagem não. Você tá caindo, você se equilibra. Se é o contrário, se é o contrário, vocês estariam aqui pedindo expulsão. Mas como é contra o Cruzeiro, o Elton tem razão. O Elton está certo. Como é a favor, aliás, vocês está 100% correto nessa. O jogador desequilibrado, ele levanta o braço. Levanta o braço, Ele levanta o advogado braço. que é você. Não precisa ser advogado de ninguém, eu tô entendendo com o que ele tá falando. Aliás, hoje ele tá 100% no programa. Seguindo a falta de critério da arbitragem em vários lances durante todo o campeonato. Dá licença que eu tô falando. Mas já falou demais. Eles deram cartão e expulsaram. Não é falta de critério. Eles deram cartão e expulsaram por lances até menos graves. Não é falta de critério, Éder. Bateu acidentalmente também é passivo de expulsão. Eu não vou falar que você tá brigando com a imagem, porque eu tô te dizendo exatamente o que aconteceu. Ele desequilibra. Tá tudo certo. Para com a isso. Interpretação, você interpreta que não interpreta que sim. Loucura. Agora, para mim, o grande erro dele foi não ter aplicado, primeiro, a falta, não ter dado a falta e aplicado o segundo amarelo do Bernal, era pra ser que abraçou por trás e calçou por baixo.
Agora, expulso era o sobre Bernal. o movimento natural ou antinatural, vocês vão me desculpar. Mas O movimento é eu já ouvi natural. muita bobagem de você, mas essa foi a recordice. Então é nossa da arbitragem Por do favor, VAR? Valor, Peraí, a opinião meu. é sua. Tá de sacanagem. Ô, Marcão, ajuda, filho. Eu acho que o erro no lance é a não expulsão do Bernal. Até baseado em duas faltas que geraram um amarelo tanto para o Matheus Pereira quanto para o Christian, quando eles agarraram os jogadores do Fluminense. O Bernal agarra e chuta por baixo. Tá? A mão do Matheus Pereira, eu não considero agressão, mas eu não considero um movimento natural. Isso. Então, assim, a expulsão do Bernal, o árbitro parando o jogo, anula a ação do Matheus Pereira para mim. Agora, eu concordo com você, HG, diante dos critérios que a gente já viu no Campeonato Brasileiro, até uma expulsão do Eduardo, quando o jogador do Vitória quebrou a perna, eu falei à época, muita gente me deu pancada, mas bate colocado, principalmente agora que eu estou no Muay Thai de volta. Não achei que foi só uma expulsão por conta da forma que o jogador do Vitória quebrou a perna no lance. Para mim diz muito mais a respeito da maneira que estava o Barradão naquele dia do que da violência da entrada do Eduardo. Eu achei que fosse expulsar. Não que eu concorde com a expulsão, são coisas distintas, né? Mas o árbitro, para mim, erra ao não expulsar o Bernal, que já tinha o amarelo, e dentro de um critério, né? Só que aí é uma salada de critério, né? Os árbitros apitando os jogos parecem pizza moda. Dentro do mesmo jogo, eles vão para uma direção e para outra. Inclusive, ele ficou num beco sem saída, porque deu 6 cartões amarelos para o Cruzeiro, 3 para o Fluminense. Quando você vê um jogo desse, você fala assim, vai ter expulsão. Não teve expulsão. Porque o Elton usou essa expressão lá no Band News na área, ele ficou pendurado no jogo. O árbitro se pendurou no jogo. Ficou sem a capacidade de continuar imprimindo o critério dos cartões durante o resto da partida, senão ia virar futsal. Você está falando de critério. Exatamente. E você lembrou desse lance da fratura do jogador, o lateral esquerdo do Vitória, na entrada do Eduardo. No Eduardo. Eu lembrei aqui agora, enquanto Campo você falava, do lance do Marcelo contra o Argentinos Júniors. Contra o Fluminense, que Na ele quebrou a perna, Libertadores, foi acidental, mas sim. ele foi expulso naquela oportunidade, né? E Sem eu me lembro querer, de um falta. outro lance, levinho, nem acertou. Ô, gente, aí é erro de arbitragem, tá? Eu tô só destacando alguns erros aqui, diante da falta de critério que o Valu destacou e eu também destaquei. Vocês se lembram, eu tenho quase certeza que foi a estreia do William Potker com a camisa do Cruzeiro. Ele só se aproximou, ele só fez assim, chegou próximo do rosto do jogador, eu não me lembro que jogo era, vocês vão lembrar daqui a pouco, e ele foi expulso. Desculpa, Valu, lembrar do William Potker com a camisa do Cruzeiro. Porque essa parte da história eu fiz questão de deletar da minha cabeça. Mas teve um lance, o William Potker nem tocou, e aí o jogador caiu, e aí o árbitro foi lá com o VAR e tudo mais, o árbitro foi lá e expulsou. Então, é a falta de critério que leva. Agora, acidentalmente, assim como o Marcelo, e esse lance que o Valu lembrou, acidentalmente também se pune com cartão, é isso que eu tô falando. Teve um rapaz aqui que falou comigo, vira homem, mas eu já sou. Agora, você tá que nem o, como é que chama lá, o treinador do Inter? Ramon Dias. Você tá a mesma coisa dele. Sinceramente, eu fico pensando até quando a gente vai ver isso, né? Porque quando ele é chamado no VAR, eu concordo. Ele que se ofereceu, né? Pra mim, Ele que pediu. Ele pediu. Ele Mas pediu. aí, pra mim, ele começa a ter uma outra ideia do lance. Ele poderia ter ver o visto Melado descendo. claramente a falta do jogador do Fluminense. Porque isso eu acho que é claro pra todo mundo. Houve a falta. E aí, ele vai lá na TV, ele olha, ele não encontra nem a falta do jogador do Fluminense e, pra mim, nem a expulsão. Nenhuma nem outra, ele não enxerga nada. Pô, vai falar que um lance desse é um lance normal do futebol? Me desculpa, mas não é, gente. Né? Então é mais um erro grosseiro e outra. Mas você é a favor do quê? Não entendi. Cara, não, eu acho que deveria ser Ficou falta confusa do a sua jogador do opinião. Fluminense. Foi falta do jogador do Fluminense. Pra amarelo. Pra amarelo. Ele seria expulso. Ele Ele seria tomaria o expulso. segundo.